Nossas Bíblias em Josué, capítulo 11, vamos dar continuidade aí então em Josué, a partir do verso 15. Então, Josué, capítulo 11, vamos ler do verso 15 até o 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel, com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para sair na guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos, e não lograssem piedade alguma. Antes, fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gade e em Asdod, alguns subsistiram. Assim, tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Até aqui a palavra do nosso Deus. A mensagem do livro de Josué, ela pode ser resumida na seguinte sentença: a conquista de Canaã e o estabelecimento do povo de Israel na terra prometida aconteceram de acordo com as promessas pactuais de Deus, baseadas no seu poder, por meio da fé obediente da nação. Ou seja, o livro de Josué, ele relata o modo como que Deus cumpre as suas promessas com Israel, no que se refere à conquista de Canaã, a terra prometida. E isso se dá em virtude da fidelidade de Deus, uma fidelidade que é demonstrada pelo seu grande poder, à medida que a nação, todo o povo responde com uma fé obediente. Então toda esta conquista da terra, ela só é possível porque Deus age com seu grande poder, baseado em suas promessas pactuais. E, em contrapartida, isso também só pode acontecer porque o povo responde em obediência. Então é assim que nós vemos, que a gente tem visto até o capítulo 12. Essa é a primeira sessão, nós vamos ver no domingo que vem, né? Mas essa parte final que nós lemos hoje aqui, do capítulo 11 e o capítulo 12 de Josué, apresentam um resumo dos feitos militares que levaram à conquista da terra prometida. Então nós vimos, desde o capítulo 1, nós estamos vendo ali em detalhes guerras, pelejas, estratégias de guerra, como é que isso se dá. Quando o povo age em desobediência, a derrota é certa, então o Senhor pune, orienta. Quando há arrependimento, então o Senhor se mostra fiel. Por isso que o nome da nossa série de Josué é Fidelidade, uma resposta à fidelidade de Deus. Que resposta o Senhor requer de nós, tendo em vista a sua fidelidade? Certamente o Senhor requer de nós, o seu povo, uma resposta de obediência. Então, nós acabamos de ler um resumo
feitos do Senhor nessa primeira fase, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12. E esses capítulos, eles também vão deixar claro para nós algumas palavras-chave também deste livro: conquista, promessa, poder, obediência. Pensar em Josué deve nos levar a ter isso em mente: conquista, promessa, poder, obediência. Esta conquista é fruto da promessa do Senhor, e esta promessa ela é levada a cabo em virtude do seu poder, da sua intervenção, da sua fidelidade, e do que o povo junto com Josué responde em obediência. Sem o agir poderoso de Deus, é isso que a gente precisa entender, não haveria conquista, não haveria promessa. E é claro que dentro disso o povo deveria agir com obediência. Então, sempre que Israel desobedece, a derrota é certa. E isso que a gente viu até aqui. Hoje, irmãos, como nós bem sabemos, nós não temos nenhuma Canaã para conquistar. Eu e você não temos uma Canaã para ser conquistada. Mas o fato é que o Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, que não muda, Ele continua requerendo de cada um de nós uma resposta à sua fidelidade, uma resposta de obediência leal. É isso que o Senhor requer de nós. É o que ele desejava de Josué e aquela nação, mas é o que ele também continua desejando de mim e de você: uma obediência leal aos seus preceitos, à sua palavra, considerando quem ele é. Então, nesse resumo que nós acabamos de ler aqui no finalzinho do capítulo 11, nós aprendemos justamente isso: a obediência que o Senhor requer de nós. Esta obediência, meus irmãos, ao Senhor é fruto da sua graça. É isso que eu quero que a gente entenda nessa noite. A obediência ao Senhor que Ele requer de nós é fruto da sua graça e resulta em recompensas para os seus. Então, mais uma vez, nós estamos diante de duas forças, entre aspas, que se complementam: a vontade soberana de Deus e a responsabilidade humana. Ao que tudo indica, então, ao olharmos para as Escrituras, obediência tem a ver com a junção dessas duas realidades: a vontade soberana de Deus, que se sobrepõe a tudo e a todos, e a responsabilidade que o Senhor requer de nós em obediência. Agora, no entanto, apesar dessas duas realidades e verdades, Deus então se torna culpado pela desobediência do povo. A desobediência, essa sim, é fruto exclusivo de um coração perverso, desesperadamente corrupto, que acompanha a raça humana desde a terra, desde lá com Adão e com Eva. Então, no que diz respeito à desobediência, apesar da vontade soberana de Deus, Ele não se torna culpado pela nossa desobediência. Mas em relação à obediência, meus irmãos, se não fosse a intervenção do Senhor, se não fosse a graça do Senhor sobre as nossas vidas, agindo em nós, nos conduzindo a uma disposição de coração obediente. Então, nesse resumo aqui que nós lemos no capítulo 11, nesse resumo das batalhas com a qual Israel se deparou, uma coisa é certa: a mão do Senhor esteve presente. A mão do Senhor esteve presente. Em todo o tempo, então, o Senhor deixa claro que se não fosse a sua intervenção, Israel jamais teria obtido êxito em nenhuma daquelas batalhas. Jamais. E ao mesmo tempo, o Senhor faz questão de utilizar aquele povo, de
fazer o que tem que fazer por meio e através daquele povo ali. E faz questão de demonstrar o seu poder através daquela nação, através daquela liderança. Então, acompanhe o meu raciocínio. A mensagem central de hoje: a obediência é o que o Senhor requer de nós, mas essa obediência, ela é fruto da pura intervenção, da pura graça de nós, de Deus sobre nós. E essa obediência, ela traz benefícios para os céus, ela traz frutos. Então é Deus fazendo tudo em nós, através de nós, e ainda nos dando a recompensa. Então essa obediência ao Senhor, sendo fruto da sua graça, resultando em recompensas para os seus. Por que isso é uma verdade? Primeiro, porque o texto ele nos permite inferir, perceber, mais uma vez, que a obediência por parte de Josué não deixa de ser uma resposta à intervenção de Deus. No versículo 15, olha, bota meus olhos aí no versículo 15. Diz lá: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. O que o Senhor tinha ordenado? Olha o versículo 16. Tomou, pois, Josué toda aquela terra. Olha o versículo 17. Também tomou todos os seus bens, os feriu e os matou. E olha o versículo 18. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis. Então levou tempo essa intervenção. Quando a gente está lendo, fazendo uma leitura corrida, parece que é assim, né? Mas esse versículo 18. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis, tendo que andar em obediência, obedecendo a lei. A obediência de Josué é fruto da graça de Deus. E eu quero aqui argumentar com os irmãos por que isso é uma verdade. Primeiro, o próprio Deus capacitou Josué a guerrear. O próprio Senhor capacita este homem a guerrear com perseverança diante de um inimigo muitas vezes mais forte, mais bem equipado do que ele. Então, fora isso, as garantias que o Senhor deu a Josué, a gente não deve ter. O Senhor encorajando Josué a não temer. Não temas, amanhã nessa mesma hora eu vou entregar todos eles nas tuas mãos. Então nós vemos a capacitação que vem do Senhor como este instrumento de graça sobre a vida de Josué, que o capacitou a agir com obediência. Então, certamente isso foi imprescindível para que Josué confiasse no Senhor e agisse em obediência. Então, nesse sentido, é que a obediência ao Senhor, por parte de Josué, não deixou de ser o resultado do agir de Deus na vida de Josué e de todo Israel. Então, Josué, ele deveria obedecer, e de fato ele obedeceu, não deixando de cumprir nenhuma só palavra que o Senhor ordenara a Moisés. E as garantias do Senhor, certamente elas serviam de base para a obediência de Josué. E portanto, então, revelam a graça de Deus. A obediência ao Senhor é fruto da sua graça. Você consegue perceber a graça de Deus neste encorajamento que o próprio Deus dá para Josué? Eu consigo perceber isso. O Senhor o tempo inteiro: não temas, eu vou entregar as garantias que Deus dá para Josué. Faz com que esse homem se levante, confie e, portanto, fique mais capacitado para a obediência. Então, a intervenção de Deus capacita Josué a obedecer. E o versículo 15 também faz referência à fidelidade exemplar que Josué cumpriu as ordens do Senhor, dadas primeiro originalmente para quem? Para Moisés. Então aqui também é possível ver a graça de Deus como o fator que possibilita ou que conduz a obediência. Josué ele aparece como sucessor de Moisés. Moisés foi esse instrumento.
graça de Deus sobre a vida de Josué e de toda aquela comunidade de Israel. Vocês estão lembrados? Moisés, ele não agiu com partidarismo, com egoísmo, com amargura no coração, porque agora ele não iria adentrar a terra prometida. Esse homem é homem de Deus mesmo, com os olhos nos valores do Senhor. Então Josué não só está ali debaixo da asa de Moisés, estão deixando de ser treinado por ele, como também Moisés entende que ele precisa ser este instrumento de graça sobre a vida de Josué. E ele foi. Moisés foi esse instrumento do Senhor na vida de Josué, de toda aquela comunidade. Então, quando os leitores de Josué foram relembrados de que Josué obedeceu a todas as palavras que o Senhor tinha ordenado para Moisés, a ideia é que a capacitação e, na verdade, todas as ações que ele fez, tomou a terra, matou os reis, guerreou, tomou o templo, elas foram ordenadas pelo próprio Deus. Mais uma vez, então, o encorajamento, o fortalecimento que capacitou Josué, a obediência, não estava firmado na sua própria força, não estava firmado em quem quer que seja que não fosse o próprio Deus. E aí, claro, Deus se manifesta usando os seus instrumentos. E aí eu diria que é o próprio Moisés, sendo esse instrumento. Então Josué foi capacitado a obedecer, porque ele recebeu o respaldo que vinha do Senhor. Vocês estão me ouvindo? Então Josué foi capacitado a obedecer, porque ele recebeu esse respaldo que vinha do Senhor para agir sem medo, para agir com segurança, na certeza de que ele estaria obedecendo ao próprio Deus. E lá em Deuteronômio, nós já lemos esse texto em outros momentos, em Deuteronômio 31, versículos 7 e 8, nós lemos assim: chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas, não te atemorizes. Josué recebeu em primeiro lugar o encorajamento do Senhor através de Moisés. E depois, já como o novo líder, ele recebeu a capacitação do Senhor para a batalha. E até mesmo, como nós vimos, uma grande intervenção sobrenatural da parte de Deus, a ponto do Senhor parar o próprio universo para que aquela batalha fosse conquistada, a ponto de pedras do céu caírem, exterminando a vida do inimigo. O Senhor capacitou Josué. E todo esse respaldo, Moisés, e essa intervenção palpável de Deus ali, todo esse respaldo, meus irmãos, foram instrumentos do Senhor, capacitadores, que capacitaram Josué a agir com obediência. Josué é convocado a conhecer e a depender totalmente de Deus. E isso ocorre porque Deus havia levantado Moisés e usa Moisés, e também porque Deus se manifestou, garantindo o poder para a vitória. Josué, ele sabe quem Deus é. Josué, ele sabe quem Deus é. E é isso que o capacita a obedecer. E então daqui, irmãos, uma aplicação para nós. Por que somos tão relutantes em obedecer ao Senhor naquilo que Ele nos pede? Porque, macaco velho que somos, de crentes, tantos anos na igreja, nós sabemos a postura que temos que ter diante daquilo que nos pede, como cristãos, como irmãos em Cristo, como filhos, como pais, como marido, como esposa. Nós sabemos das nossas responsabilidades. Por que então não obedecemos ao Senhor? Conhecer ao Senhor, andar em intimidade com Ele, nos capacitar a confiar
e a obedecer. Então, a nossa desobediência, a nossa relutância em obedecer ao Senhor, é porque talvez nós conhecemos tão pouco desse nosso Deus. Precisamos dobrar o nosso joelho na presença desse Deus, falando: Senhor, eu quero ter intimidade, como nós vimos lá no retiro, no pastor Denis. Senhor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero te conhecer de verdade. Quando nós conhecemos esse Deus, e certamente Josué foi convocado a conhecê-lo de perto, fica mais fácil obedecer. Quais são os instrumentos de graça que o Senhor tem colocado na sua vida para que você seja capacitado a responder com uma obediência leal? Será que o Senhor não tem feito nada não? Ele está calado, parado? A sua palavra, o seu Espírito Santo que habita em todo aquele que crê, a igreja, irmãos preciosos que oram por você, que se colocam à disposição para servi-lo sempre que você precisa. Quantos instrumentos de graça, não deixa de ser, o Senhor tem colocado bem pertinho da gente, em nós. Então resta saber, porque muitas vezes eles não nos são suficientes. Resta saber. A obediência ao Senhor é fruto da intervenção do Senhor em nossos corações. Em nossos corações. E se não estamos obedecendo, e se não estamos respondendo com fidelidade ao Deus que nos salvou, então onde está o problema? Os filhos de Deus frutificam. Os filhos de Deus andam em fidelidade. Os filhos de Deus conseguem discernir os presentes, as dádivas que o Senhor nos dá e respondem com obediência. A obediência ao Senhor é fruto da sua graça e resulta em recompensas para os seus. Primeiro, como nós acabamos de ver, porque é possível perceber na obediência de Josué quase como uma resposta à intervenção graciosa de Deus. E segundo, porque o Senhor é que move os corações para a obediência. E aqui esse sermão começa a tomar um tom, irmãos, que se você está dormindo, acorda agora. É o Senhor que move os corações para a obediência. E também é aquele que endurece os corações. Olha o versículo 19, o versículo 20 de Josué. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Misericórdia. Porque se a obediência ela é esse fruto da graça de Deus, e agora nós estamos vendo que o Senhor, Ele não só providencia os meios desta graça, e aí, pensando em nós, a sua palavra, o próprio Espírito Santo que habita em nós, a sua igreja, a igreja local, esse irmão que está sentado ali ao teu lado, mas Ele também não faz só isso, Ele também é aquele que toca os corações. E se a obediência é fruto desta graça, e o Senhor move os corações para a obediência, e Ele que endurece os corações, então esta reflexão ela não é uma reflexão banal. Há um contraste entre a obediência de Israel com a rebeldia e desobediência dos cananeus aqui nesse texto. Deus havia decidido entregar a terra para o povo de Israel e fazer de Israel seu instrumento de justiça frente àqueles povos pagãos ali, que não temiam a Deus, desonravam a Deus. A destruição dos cananeus deve-se a Deus ter endurecido o coração daqueles povos. Mas isso, como eu já falei anteriormente,
de maneira alguma isenta esses povos da sua responsabilidade. Irmãos, essa não é a primeira vez que nós vemos Deus agindo dessa maneira, visando o seu propósito soberano. Há um exemplo clássico que já deve vir à sua mente agora: o Senhor endurecendo o coração. O faraó do Egito. Deus mesmo disse a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Olha a providência de Deus ali, né? Você vai fazer o que eu te, conforme os meus recursos, diante desse cara, diante desse Faraó. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe de ir. E em toda a narrativa ali nós vemos essa frase se repetindo. E aí, claro, ora o texto diz que o Faraó endureceu o próprio coração, mas ora o texto deixa muito claro: Deus endureceu o coração do Faraó. E aqui Moisés já está recebendo esse chamado: olha, Moisés, eu tenho uma missão para dar para você, mas deixa eu te dizer, o resultado ele não vai ser legal, não. Eu vou endurecer o coração deste homem. Lembram de Isaías? O profeta Isaías, quando ele é chamado para ir para um povo que não ouviria. Eles iriam escutar a mensagem e não iriam dar atenção. Então, tu imagina você receber a missão de ser um profeta de Deus, para proclamar a mensagem, mas de antemão Deus já te disse: esse povo vai endurecer. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando você estiver lendo Atos, ele vai pegar a mesma citação de Isaías para se referir à galera que está desprezando Cristo, que está perseguindo ali o apóstolo. Paulo fala, conforme diz o profeta Isaías: vocês têm ouvidos, mas não escutam, têm olhos, mas estão cegos. E Deus tem propósitos. E com o próprio Senhor Jesus Cristo também não foi diferente. O Senhor, inclusive, falava ali de um modo que alguns não entenderiam mesmo, como fazendo alusão a isso. Em Romanos 9, abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 9. Em Romanos 9, o apóstolo Paulo, argumentando sobre como Deus exerce a sua soberania e misericórdia, ele se vale justamente do exemplo do Faraó. Olha que curioso, olha como é maravilhoso, a palavra de Deus é tão rica e tão maravilhosa. Porque o Antigo Testamento vai se valer, o Novo Testamento vai se valer do Antigo Testamento para a gente entender o mistério que estava oculto e que agora já não está mais, irmãos. Paulo fala, quando eles falam: olha, eu estou aqui escrevendo para vocês para falar do mistério que estava oculto, mas ali já está revelando. O mistério que estava oculto é aqui, ó, Cristo, que foi morto e que ressuscitou o terceiro dia. Agora então eu revelo para você, porque tem gente que pega esse versículo, essa ideia, e já fala: não, deixa eu te revelar os mistérios. Não tem mais mistério no povo de Deus, não, irmãos. Já foi revelado Cristo Jesus ali, naquela cruz, ressuscitando o terceiro dia. Abriu a sua Bíblia? Em Romanos capítulo 9, nós vemos ali Paulo se valendo desse exemplo do Faraó. Mas antes disso, para ficar um pouquinho mais claro ainda como é que se dá, porque não sei se você está aí com a tua mente um pouco embaralhada nesse momento, com esse Deus que endurece corações. Mas vamos entender isso melhor. Romanos 9, versículo 11, vamos ler a partir do 11, diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, aqui é Esaú e Jacó, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a mãe dos filhos: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E o texto continua no versículo 14: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei,
para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Versículo 18: logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. O Senhor endureceu o coração dos cananeus, para que entrassem em guerra contra Israel e fossem derrotados. O Senhor endureceu o coração do faraó, para que o seu nome fosse exaltado sobre aqueles falsos deuses que eles adoravam. Irmãos, o Senhor, Ele tem total controle sobre o coração dos homens. Ele tem total controle. Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, conforme seus propósitos eternos. Logo, a obediência ao Senhor é fruto da sua graça. É fruto da sua graça. Se hoje eu e você nós somos capacitados a obedecer ao Senhor, ou até, claro, a gente vai se analisando, a gente vai ver, Deus, estou longe dessa fidelidade, mas até esta consciência, meus irmãos, esse pesar no nosso coração diante dos nossos pecados, da nossa infidelidade, veio do Senhor. É Ele quem produz isso em nós, que faz com que a gente não tenha uma mente cauterizada. Então, sim, nós temos que nos arrepender, mas esse vislumbre, essa inquietação que vem do coração, também é graça. E o que você tem que fazer com tudo isso? Arrependa-se, se volte para o Senhor, mude de vida, na dependência dEle. Então, se hoje eu e você não somos capacitados a obedecer, porque Ele, por graça e por misericórdia, decidiu fazer de nós um vaso para a honra, um vaso para a glória. Esse tipo de verdade é difícil de ouvir. É difícil de ouvir. Eu concordo contigo. Por que é difícil de ouvir? Porque nós nos acostumamos com uma mensagem que coloca Deus quase que implorando o favor dos homens. Uma mensagem que coloca Deus quase que clamando aos homens: por favor, me aceite. Por favor, me ame. A gente foi quase que doutrinado a imaginar uma relação com Deus nessa esfera. Mas o que nós encontramos na palavra é que ao homem rebelde e sem temor, Deus, em sua soberania, dá a eles o que os seus corações anseiam. E se não fosse a graça e a misericórdia, eu e você estávamos agora chafurdando na lama, mas o Senhor nos alcançou. E Ele nos trouxe para estarmos aqui hoje reunidos, sendo luz para as nações. Sendo luz para as nações. O nosso simples ajuntamento é luz para as nações. Claro, temos que fazer além, sim. Temos que ser relevantes, é evidente. Como é que se faz discípulos por toda a parte do mundo só sentado aqui nesses bancos? Não tem como, né? Claro que não tem como. Ah, se não fosse a graça do nosso Deus. Mas a gente é acostumado a ter esse entendimento errado, antibíblico. Nós encontramos na palavra uma outra dinâmica do coração de Deus. Lá em Romanos 1, lá em Romanos 9, lá para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, Paulo, ele não poderia deixar isso mais claro. Lá no versículo 18, Romanos 1, verso 18. Romanos 1, vou fazer coisa, esperar você achar. Romanos 1, verso 18. Diz assim: a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda a iniquidade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Agora vá para o versículo 21, do mesmo capítulo. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o quê? O coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível. Versículo 24.
Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Versículo 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o que Deus fez? O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Você vê Deus aqui implorando alguma coisa para o homem pecador? Não. Deus entrega o imundo a ainda mais imundícia. Deus entrega os infames a ainda mais infâmia. Deus entrega o pervertido a uma disposição mental ainda mais reprovável. É isso que você deseja? Então, abre bem a boca, prepare-se, porque é isso que você terá, e terá em abundância. Então, o Senhor endureceu o coração do faraó, porque ele queria castigá-lo por todos os pecados cometidos, conforme o seu propósito soberano de revelar-se a si mesmo. Deus está contando uma grande história, e o ator principal dessa história, irmãos, é ele próprio. Não é eu, não é você. Então, Deus, ele não cegou um inocente. Gostei disso, lendo aí o comentário, porque é a pura verdade. Deus não está endurecendo o coração de um faraó inocente, tadinho dele. Não, Deus endurece o coração deste homem, porque esse homem já tinha no seu coração ali esse propósito de vida, né? Deus endureceu ainda mais o coração de um desobediente, que já viu a verdade, que já ouviu a respeito da verdade, e mesmo assim se recusou a obedecer. O endurecimento do coração, então, já é o começo de um castigo, que continua, irmãos, e atinge o seu ápice no inferno. Atinge o seu ápice no inferno. Então Deus geralmente endurece quem já começou por si só um processo de endurecimento do seu coração. Como você tem andado? Como você tem andado? Se você ouvir hoje a voz do Espírito Santo de Deus, se volte para Ele, meu irmão. Se arrependa dos seus pecados. Não adie, não deixe para amanhã o arrepender-se, que o Espírito Santo sussurra aí no seu coração. O nosso coração é corrompido e marcado pelo pecado. Você deve aproveitar as oportunidades que o Senhor te dá. E Deus lhe dá, mais uma vez, aqui, agora, mais uma vez, a oportunidade de andar pelo caminho proposto por Ele. Volte-se para o Senhor. Hoje, não é amanhã, é agora. Volte-se. A obediência ao Senhor é fruto da sua graça. Um coração obstinado e endurecido é a marca do juízo de Deus sobre os homens. Sobre os homens. João 3, abre lá, no Evangelho de João, capítulo 3. É bom você ouvir com os teus ouvidos e ver com os teus próprios olhos. Então, abra sua Bíblia em João, capítulo 3. Versículo, vamos ler a partir do versículo 18. João 3. A partir do verso 18. Quem nele, e esse é Jesus, quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem ardidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.
aproxime-se do Senhor. Deus, na sua graça, Ele está te dando, meu irmão, minha irmã, mais uma oportunidade de andar em obediência junto a Ele. A recompensa para Israel foi a conquista ali na terra. Momento em que o nome de Deus foi glorificado, certamente. A recompensa para os que se arrependem dos seus pecados e passam a confiar em Cristo Jesus é a vida eterna. Essa é a recompensa. E mais do que isso, é a possibilidade de começar, ainda hoje, a desfrutar de uma vida de significado e de esperança em Cristo no centro. A obediência ao Senhor é fruto da sua graça que resulta em recompensas aos céus. Então, ao olhar para a sua vida nesse instante, o que você vê? Um coração quebrantado que deseja andar em obediência, em total sujeição diante de Deus? Ou um coração resistente, infiel, orgulhoso, autossuficiente? O que você está vendo aí agora? Como que você está? Encontre em Cristo refúgio para a sua alma. Entregue-se a Ele e não deixe passar o dia de hoje sem se render aos pés da cruz. Jesus morreu na cruz por corações rebeldes. Jesus morreu na cruz por corações autossuficientes. Enquanto andando nessa terra, o nosso Senhor, Ele se assentou com pecadores, com prostitutas, com ladrões, com gente de todo tipo. Isso é verdade. E desses encontros, esses muitos encontros que o Senhor teve aqui, alguns saíram quebrantados e transformados. Eu lembro de Zaqueu, esse homem, né? Jesus, eu vou ter contigo essa noite. Vou na tua casa, vou comer lá na tua casa. E esse homem quebrantado, transformado. Outros, no entanto, saíram tristes desses encontros. E aí a gente pode lembrar do jovem rico, que ilustra isso muito bem. Jesus requer uma obediência total. Quem é você nessa história? Honestamente, quando você avalia o seu próprio coração, você percebe o quê? Uma inclinação para amar a Deus sobre todas as coisas, para amar a sua palavra, para amar as coisas que Deus nos dá. Há deleite no seu coração pelas coisas do Senhor? Não? Então, clame ao Senhor para que Ele mude o seu coração, porque só Ele pode mudar os corações. Só Ele. Se essa palavra tem falado no seu coração quando você está fazendo essa autoavaliação, há esperança para você à medida em que essa esperança é Cristo Jesus. E você pode clamar a Ele, porque só Ele pode mudar os corações. Não adianta clamar a mais ninguém. Não há ninguém na face dessa terra que pode transformar a sua vida, a realidade das circunstâncias, apenas o Senhor Jesus Cristo. Então clame ao Senhor para que Ele mude o seu coração. Saia daqui com essa oração, com esse clamor no seu íntimo. Essa oração é os teus lábios, expressando o íntimo do teu coração. Essa oração, esse desejo, talvez seja o próprio Deus, deixando claro que Ele está fazendo uma obra sim na sua vida. Então, aproxime-se do Senhor, assim como você está. Clame e creia que Ele te restaura, e que Ele te transforma. Ele molda corações, Ele transforma corações. E um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Então, resta-nos clamar pelos nossos parentes, vizinhos que ainda não conhecem a Cristo. Resta-nos clamar ao Senhor por misericórdia e obedecer ao Senhor proclamando o Evangelho com ousadia, o verdadeiro Evangelho, que confronta o pecador, mas ao mesmo tempo apresenta a solução que é Cristo Jesus. E este mesmo Evangelho, irmãos, ele continua sendo a resposta para os anseios
do salvo também. A resposta para o seu casamento se encontra em Cristo. Para as ansiedades da sua alma, se encontra em Cristo. Se encontra nele. E você encontrar satisfação e contentamento exclusivamente nele. A obediência ao Senhor é fruto da sua graça. Que o Senhor nos dê um coração obediente. Nós devemos cair de joelhos e clamar ao Senhor. Por aquilo que só Ele pode fazer. Vamos falar para o nosso Senhor, não nos entenda. Senhor, não nos entenda a nossa própria sorte. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Fale com o Senhor. Ele está presente no som dos corações. Senhor, como nós precisamos de Ti. Sem Ti nós estamos perdidos, fadados ao fracasso, à miséria, em todas as áreas da nossa vida. O potencial do nosso coração para destruir tudo que tocamos é tão grande. Nós precisamos de um Salvador. O Senhor é esse Salvador. Oh Deus, fala ao coração daquele que deve ser salvo e que ainda tateando no escuro busca respostas para a sua vida, coisas e pessoas, em religiosidade, quando só Tu pode satisfazer. Então eu clamo, abra os olhos do meu entendimento, tira a venda espiritual, que essa pessoa compreenda o Teu Evangelho, o Teu sacrifício na cruz, para que ela se arrependa dos seus pecados e encontre em Ti deleite, satisfação, vida abundante e vida eterna. E para os meus irmãos em Cristo, que já se encontraram com o Senhor, que já foram resgatados, cada um de nós, das trevas para a luz, mas tem andado angustiado, tem andado na força do próprio braço. Ó Deus, da mesma forma, para que o Evangelho, para que Tu, Senhor Jesus Cristo, resplandeça sobre a vida desse amado irmão que o Senhor comprou por alto preço, e que encontre em Ti satisfação plena, contentamento, esperança e motivação para viver em obediência ao Senhor. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas omissões. Mas nós não queremos só sair daqui com um peso, porque na verdade o Senhor morreu naquela cruz, levando sobre si as nossas iniquidades. Então, diante deste fato, o Senhor nos vivifica nesta vida plena em Cristo, nesta vida plena que está à nossa disposição e que queremos desfrutar desde já. Então, Senhor, abençoa, endireita as veredas da igreja. Por favor, esse é o nosso clamor. Que esta semana seja diferente. Que o Senhor nos conduz em total dependência do Senhor. Assim seja. Em nome de Cristo Jesus, oramos.